Olá, gerente de projeto sustentável, avançado e inteligente. Sou Eduardo César da Project Max, Supremo Virtual Sustentável. E aí, mais este encontro. Então, estamos aqui fazendo um curso, aulas abertas sobre a gestão de projeto sustentável e inteligente. O ESG mais o PM mais o IA. Então, o nosso curso, estamos agora na aula número 5. O nosso curso, então, tem um foco muito forte aí nas melhores práticas do gerenciamento de projetos. Então, IPMA, PMI, APM, IPA, Austrália aí do projeto sustentável e o PMAG. Então, são as boas práticas. Os alunos do curso vão receber todo esse material e temos a plataforma do OnePlan da Microsoft integrando todo este conhecimento, né? Então, o Standard Portfólio de Gerenciamento de Projeto com o OnePlan e o Sofia GPT. Já falamos então no portfólio corporativo, plano estratégico, os OKRs, falamos da subdivisão para os subportfólios, o programa e os projetos com os KPIs. Tudo isso na evolução, reconhecimento, processo, ferramentas e melhoria contínuas. Então, justamente na aula 5, governança e gestão de portfólio, a governança do ESG, o G, né? É muito importante, então, a governança do projeto, a governança da empresa, dos portfólios e assim por diante, né? São essenciais para o sucesso organizacional. A empresa que não tem governança pode falhar ou no E, ou no S, ou no próprio G, pode ter problemas com compliance, não atendimento a regulamentações, ter problema então na sua imagem, reputação, valor organizacional e assim por diante. Então, a visão geral da governança do portfólio de projetos é justamente isso, né? A integração entre o portfólio, o nível de portfólio, o nível de programa e o nível de projeto. O nível portfólio normalmente é nível estratégico, alta administração, o especialista em portfólio de projetos e ainda integrado com o time ESG. O nível de programa, nível de PMO, que conduz vários projetos similares, né, em determinada área, local ou tipo de negócio, e o projeto em si, levado pelo seu gerente de projeto, o project level aí. Nós precisamos ter governança nos três níveis. A governança é feita na sua primeira instância, né? E aí governança, falamos riscos de governança, falamos análise de risco tipo COSO internacional, né? Temos as equipes de auditoria e aí tudo isso numa política de governança, né? Uma política da empresa, nível de transparência, responsabilização, a transparência, o accountability, tudo isso, né, organizado, passando então de estratégico de portfólio de projetos para o nível tático de programa, o escritório de projetos, o PMO, e no nível mais operacional de implantação de projetos ESG no nível, né, operacional. Aí, na consecução, princípios orientadores da governança são sempre voltados em quatro princípios: o princípio da transparência, o princípio da responsabilidade e o princípio da sustentabilidade. Esses são princípios bastante importantes, né? E que pautam a governança. Tudo isso é pautado a governança nesses princípios, né? Então, transparência, fazer valer tudo que se faz de forma clara, por que que se toma determinadas ações, né? Por que que a diretoria, a presidência tomou determinadas ações de maneira transparente, tanto internamente para os seus empregados, quanto para fora, para os clientes, para os usuários, e assim por diante, né? Então, isso é importante, tudo é de transparência, e aí vamos trazer essa transparência, a prestação de conta, accountability, né? A accountability é importante justamente para isso,
quem é responsável pelo Q, quem é o responsável pelo E, quem é responsável pelo S, quem é responsável pelo G. Da corporação no nível estratégico, tático e operacional, que é responsável pelo conduzir o portfólio de projetos, quem é responsável pelo programa, quem é responsável pelo projeto, o nível operacional, o nível de manutenção e tudo na empresa, parte, né? Então, ter isso muito claro, o accountability, a prestação de contas e a responsabilidade. E a sustentabilidade é o ESG. O ESG é muito importante. Você pode ter o ESG concentrado, respondendo por toda a organização, né? Ou o ESG disperso, ou a forma híbrida, misturada. O ESG corporativo dá grandes orientações para toda a companhia e cada local, cada unidade tem o seu ESG, né? Ali conhecendo a regulamentação, a prática e tudo mais, né? Então é isso. Então, valer, então, tudo isso, o conceito de governança, os sistemas de controle, os conjuntos de processos e as suas relações. Então, a governança, o compliance e o risco, né? O gerenciamento estratégico da governança, os processos de negócio da empresa, políticas e procedimentos, o gerenciamento e a performance de toda a governança, o gerenciamento de riscos, o controle das atividades e as auditorias. Tudo isso faz parte do Governance, aí Risk and Compliance, o GRC. Então, toda empresa tem que ter o seu GRC bem estabelecido, ficar nas suas plataformas, né? Tá bem estabelecido, escrito tudo direitinho. O sistema de controle, o conjunto de processos e as relações. Isso daí a IA vai ter lá num lugar concentrado todas essas políticas, procedimentos escritos, e ela pode comparar determinadas ações da empresa, nível, né, global, estratégico, fora alguma menção da empresa, comparar com o conceito de governança e descobrir potenciais riscos do que está fora da governança, fora do compliance, fora, né, de todos esses assuntos do GRC. Desta forma, o IA pode ajudar, então, no conceito de governança, no conceito de gerenciamento da governança. E aí é muito importante justamente isso, a governança versus a gestão. A governança é relacionada, então, aos processos decisórios, ao processo, né, de como a empresa decide determinada coisa, o nível supervisório e o nível de controle. Já a gestão é mais execução, é implementação, execução e operação. Então, quando se fala em governança, normalmente falamos em nível estratégico, estratégico tático. E quando se falamos de gestão, falamos no nível tático operacional. Isso é bastante importante, ter o accountability muito bem definido, quem é responsável pelo quê, né? E assim por diante, que é muito importante, né? Então, vamos ficar bem claro essa divisão estratégica, tática e operacional. O impacto da governança em programas e projetos, né? Então, o, da governança e dos projetos, o alinhamento estratégico, a integração e a resolução, né? Então, é muito importante o alinhamento estratégico, a integração e a resolução de conflitos. A resolução de conflitos também faz parte, principalmente os conflitos internos, né? Algum colaborador não cumpriu alguma norma de compliance, né? Então, a resolução de conflitos faz parte da governança. E também conflitos externos, quando, né, acontece, por exemplo, alguma ação, né, contra a empresa ou não, não atendimento a alguma regulação e assim por diante faz parte do compliance.
Tudo isso numa hierarquia de governança, como falamos, nível estratégico, nível tático, nível operacional, né? No nível organizacional, nível estratégico, define os princípios e fundamentos da governança. No nível já tático de portfólio do PMO, implementa as práticas de governança baseadas nos princípios organizacionais que falamos. E no nível de programa, nível de projeto, na execução propriamente dita, aplica os princípios da governança nos seus componentes específicos. Então é muito importante, temos o, vamos dizer assim, o WBS da governança, quem é que, né, faz a parte estratégica, política, o código de conduta da empresa, as auditorias nos seus três níveis, né, no nível estratégico, tático, operacional, e no quarto nível até auditoria externa, isso é tudo dado pela norma do COSO, é muito importante, né, para que tenha muitas regras bem estabelecidas no cartão, no crachá da pessoa, no código de conduta para não ferir isso. E a IA, onde que entra a IA isso? A IA entra varrendo tudo essa área. Você pode também deixar bem claro e explícito, né, lá dentro do seu chatbot da sua empresa, a política, tudo mais. Quando a pessoa quiser consultar se está fazendo alguma atitude fora, né, daquilo lá, então é importante saber se as suas atitudes estão fora ou não, estão não compliance ou compliance a empresa. E aí os domínios de governança, de tomada de decisão, supervisão, controle e integração. A integração, muito importante, né? A IA generativa e os sistemas de compliance, sistemas de gerenciamento de portfólio, programa e projeto, fazendo tudo isso daí. Né? A supervisão normalmente é feita pela equipe de compliance e auditoria, e o processo de tomada de decisão é pela alta administração, sempre com vista, né, a política de conduta que são tomadas, então, as medidas, tanto para o gerente de projeto, gerente de portfólio, como toda a equipe do projeto, dos parceiros, ou até mesmo de empresas contratadas, né? Então, os fatores de design da governança, é lógico, que está relacionado ao ambiente legislativo. Então, a empresa ela trabalha a nível global, ela tem que ter seus códigos de conduta, política e assim globais, de equidade e tudo mais, né, de relação aí, né, com os empregados, a parte, né, dos acordos trabalhistas e dos direitos humanos, toda a parte social e assim por diante. Então, a empresa tem tudo isso, no entanto, ela tem que se preocupar também em atender às legislações locais, porque na legislação, tanto na global quanto na local, ela pode ser multada, ela pode ter, né, seus não compliances com relação ao aspecto global, de tipo direitos humanos, ou LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, mas também no local, o país onde ela está atuando. Então, ela pode, né, muito, por isso que é muito importante ter tudo isso daí na plataforma. A empresa entra num novo país para fazer uma joint venture, uma própria unidade de negócios, ou um novo projeto, ela tem que olhar o ambiente legislativo local, porque ela será conduzida dessa forma, tanto do ponto de vista ambiental, social, de governança. A hierarquia da decisão é importante, então sempre, né, o nível de direção, o nível estratégico, tomando as decisões e desencadeando, cascateando níveis de responsabilidade e de accountability para cada um. O nível de gestão de projeto para o gerente de projeto, do portfólio da equipe do PMO e o nível organizacional da liderança da empresa, né? E aí vale também o terceiro pilar, que é da cultura organizacional. Muitas vezes, né, a pessoa, o profissional muda de empresa, ele tem determinadas condutas que na outra empresa não são aceitas ou vice-versa. Então tem também a cultura organizacional, né? As empresas europeias são mais restritivas, né, principalmente nos aspectos do ESG, né? E assim por diante. Empresas asiáticas um pouco menos, e assim, Estados Unidos, etc. Então, você tem que ver qual é a cultura
organizacional como um todo e também da cultura onde estão sendo feitos projetos, portfólios e programas. Isso é muito importante. E aí, a governança, como falamos, vai tudo do IA. O IA tem tudo isso, recebe na plataforma, pode colocar centrado todas as reclamações, ao canal aberto sempre, né? Portas abertas para receber as reclamações dos seus colaboradores e também abertos para os clientes, consumidores, o SAC, né? O serviço aí de atendimento ao consumidor, dependendo das condições e legislações de cada país. O patrocinador do projeto, o sponsor, ele sempre é muito, né, tido como responsável, a contabilidade cai direto sobre ele, então as determinadas, né, direções, decisões, são tudo para o patrocinador do projeto. Podemos ter um conselho de governança e é indicado que se tenha isso, né, para que se possam votar, e normalmente esse conselho, normalmente número ímpar de pessoas, para que se tenha votos e que se chegue a alguma conclusão. Pode-se falar que o voto de Minerva ou o quinto voto ser do, por exemplo, do gerente do portfólio do projeto, dos projetos, e assim por diante. Então, o conselho de governança é importante e ter sempre uma organização de auditoria, como falamos aí, né, o conceito COSO, tanto as auditorias internas e aí de três níveis: auditoria estratégica, auditoria tática e de operacional, como também auditoria externa, que seria a quarta camada do COSO, também é importante. Responsabilidade: o patrocinador é sempre o responsável pelo alinhamento estratégico, ele é responsável pela tentativa de remoções de barreiras, principalmente internas, né, da organização, né, e a aprovação dos recursos também. Então, veja, é muito importante então estar alinhado com um patrocinador, que é chamado de sponsor do programa, do portfólio do projeto, para que possamos ter aí então, né, tudo isso certo. O steering committee também é importante, né? Participei de grandes projetos, todos eles com o steering committee se reunindo pelo menos trimestralmente, desejável bimensal, mas ainda mensal, né, mostrando lá os desvios que estão ocorrendo, tanto do ponto de vista operacionais, táticos do SG, mas também desvios de governança. Também, né, então, o comitê é importante para a tomada de decisão colegiada, né, caso ali tenham algumas ações importantes do ESG para ser tomada. E eles também têm acesso a todo o IA, tudo que acontece na empresa, para poder, então, com a sua função principal, responsabilidades chaves e a composição desse steering committee. São normalmente grandes profissionais conhecidos em cada sua área que pode, de uma maneira matricial, continuar fazendo as atividades, né, que exercem, mas para aquele tipo de programa, portfólio chave, ele participa ali mensalmente de uma reunião de 1 a 2 horas para observar tudo que está acontecendo, e eventualmente fazer a apresentação do seu time de projeto. Então, por exemplo, né, um representante da área de TI normalmente faz parte do steering committee, porque normalmente tem TI, tem a IA dentro dos projetos. Assim, gestão e gente também participam, a equipe do Facilities, equipe de segurança e meio ambiente, a equipe de governança, compliance e assim por diante, e a equipe do portfólio do programa do projeto. Então, eles também participam com decisões, mostrando, cada um pode fazer a sua apresentação ali de 15, 20 minutos, no máximo, mostrando como é que está a evolução da sua área, e caso tenha algum assunto polêmico, esse steering committee pode ser acionado para uma decisão colegiada de algum ponto específico, por exemplo, um non-compliance de um gestor, de alguma forma, né?
ou de alguma empresa da cadeia de suprimentos que também fez alguma atitude no compliance e assim por diante, ou de alguma variação até externa e de alguma atitude que o comitê precisa tomar uma decisão colegiada com relação ao ESG. Então, a auditoria também é importante, tem sempre os auditores internos, são pessoas capacitadas e absolutamente treinadas, conhecedoras de todas as normas, regras, diretrizes da empresa, são treinados também em formas de fazer auditoria, e auditoria em vários níveis, auditorias no nível estratégico, no nível tático e operacional são diferentes, auditoria no chão de fábrica é uma linguagem diferente com o pessoal do chão de fábrica e à medida que vai subindo, né, níveis organizacionais, a auditoria de uma forma diferenciada também. Então, a auditoria não é feita de qualquer forma, ela tem que ser planejada, ela é executada, controlada, e ao final é feito um relatório. Esse relatório pode ser submetido ao Steering Committee para conhecimento, para algum decisor, mostrando uma não conformidade, um non compliance em alguma área que ele julgou ter acontecido, então isso é importante. A visão geral de gestão e capacitação dessa equipe, desses auditores, desse steering committee é muito importante. São pessoas escolhidas, pensadas dentro da organização, que tem essa capacidade resiliente, flexível, de entendimento, de comunicação, exposição e assim por diante. Né? São pessoas realmente qualificadas que enaltecem o nível de governança da organização. E, acontecendo algo, precisamos de uma liderança ativa. Né? Excelência na execução e o equilíbrio. Como falamos, o equilíbrio muitas vezes vai para julgamento, vai para votação, porque são nuances, né, de não compliance bastante sutis, e daí depende muito da cultura da pessoa que está julgando, da cultura organizacional e da cultura propriamente dita, né? Diferentes culturas globais, os asiáticos têm um comportamento, europeus outros, norte-americanos, latino-americanos e assim por diante. Então, é importante que esse steering committee seja equilibrado nessas várias culturas, né, para que se tenha, então, uma votação, uma cultura organizacional propriamente dita, e a votação ocorra caso tenha algum non-compliance. Os componentes de gestão da capacidade, um planejamento da capacidade, a gestão de oferta e demanda, relatório, análise e uma otimização dessa demanda. Tudo isso, então, o Steering Committee pode ter mais pessoas, menos, depende de onde que atua, a sua periodicidade, onde se localiza, quando se reúnem. Então, a sua capacidade gerencial é importante. Obviamente, depende da escala da empresa, né? Uma empresa menor, o steering committee é formado normalmente pelo proprietário, o seu gestor líder, a equipe de RH e o advogado podem formar o steering committee de uma empresa menor. Mas numa empresa maior pode ter, então, tudo certo, níveis eróticos. Esse steering committee é calculado a capacidade dele, quantas pessoas devem integrar e assim por diante, para que se possa ter, né, com o nível de auditor, quantas auditorias anuais, mensais, trimestrais, bimestrais são feitas para que se possa ter, então, tudo isso muito bem feito, né? O planejamento, então, é feito, o perfil dos profissionais, a necessidade, a avaliação da oferta, identificação da demanda, exatamente quantas reuniões vão ser feitas, depende, então, empresas que têm também joint venture deve ser avaliada, quem é empresa líder, quem não é empresa líder, e assim por diante, para fazer tudo isso muito bem feito. E aqui preconizamos que tudo isso esteja na plataforma ESG do IA da generativa IA da sua organização. Tudo isso muito bem claro, as regras claras, a periodicidade, tudo isso lá com acessos também protegidos, né? Não expor nenhum colaborador que sofreu algum compliance, alguma auditoria, muitas vezes
né, acabam não dando em nada, foi uma situação suspeita, mas que não tem nada, e não expor essa pessoa de qualquer forma à toa. Então, tudo isso é muito importante. A Lei Gerais de Proteção de Dados, então, é muito importante para isso. E aí, tudo otimizado de uma maneira de alinhada, visibilidade, otimização e colaboração, né? Então, é importante. As capacidades organizacionais do ESG, então, na parte de governança, né, principalmente quando tem terceiros, também tem que ter essa capacidade. As empresas terceiras devem ser avaliadas também, ter o código de conduta e na escolha muito bem feita, já no seu critério, né, de decisão da escolha do parceiro e das contratadas, ter esse critério ESG elencado na matriz e dar nota, né, solicitar como é que a empresa atua no sentido da governança, etc. E pessoas aí que participaram ou têm nuances de não governança, operações lava-jato e suspeitas e similares e outras assim, realmente serem afastadas ou, né, de certa forma, né, para que não se tenha depois problemas para a empresa principal. Tudo isso capacitado numa plataforma, né, de ESG integrada com IA generativo aí do OnePlane, né, gerando dados, volumes, número de auditorias, áreas auditadas, frequência, quantas não conformidades, compliance, saindo tudo direitinho para mostrar a evolução do processo de governança da corporação. E aí as pessoas terem a expertise para participarem tanto da equipe de auditoria, equipe de compliance do steering comitê, né? A comunicação adequada, então usar a forma ou presencial ou a forma virtual, e-mail, reuniões no Teams, aí depende de cada assunto, ter tudo isso muito bem feito numa matriz de comunicação, como vão ser feitas, como as pessoas vão ser auditadas e assim por diante, né, a liderança e também os negócios. Já indo para a parte final, algumas perguntas. Os elementos importantes, então, sempre para a tomada de decisão, é a missão, visão e valores da empresa, como é que são as normas de conduta, os processos, os talentos dessa equipe, também é importante o uso da tecnologia, né, da informação, do IA generativo também para girar todo esse sistema de compliance, o compliance do portfólio, que como é estratégico, está muito similar né, e tem muita espelho e semelhança ao compliance da organização. A sustentação de capacidade existente, também as auditorias, medições dos benefícios em corporações, ou até mesmo a contratação de auditorias e consultores externos, né? Às vezes, aí dependendo, a empresa pode se valer de uso de uma auditoria externa, de uma consultoria externa para essa área. E no final, nossa IA generativa vai gerar todos os relatórios, importante inclusive também para o relato integrado, mostrando quantas auditorias foram feitas, o que foram feitas e assim por diante. Tudo isso é um princípio de governança, ética, transparência, né, responsabilização, accountability e tudo mais. Então, registro. E aí, então, né, tudo que foi feito é feito aí, então, com vistas a ter um objetivo para a entrega de valor da companhia, então, mostrar inclusive para os clientes, os consumidores, usuários finais, que a empresa preza muito, né, toda a parte de governança, os desafios e sua abordagem. E caso ocorram as mudanças organizacionais que sempre ocorrem, principalmente fusões, aquisições, joint ventures ou parcerias, etc., ou a própria mudança do quadro estratégico organizacional, e assim por diante, ocorrem mudanças, ou as mudanças são forçadas
também pela mudança de cenário global, o cenário concorrencial e a própria IA aí, né, forçando e toda essa regulamentação com relação ao ESG, a importância em ter uma mudança organizacional também. Essa mudança deve ser feita com avaliação, planejamento estratégico, a implementação e a mensuração de resultados. Mudança organizacional também, né, sempre é complicado. Participei aí de aquisições, né, de empresas globais em aquisições de empresas nacionais, e então, inclusive, até, né, várias empresas. Então, a área de contabilidade, qual o contador que vai ficar? Vai ficar o contador da empresa A, B ou C? Vai ficar a equipe jurídica da A, B ou C, assim por diante. Então, é sempre um aspecto de downsizing, bastante um clima um pouco tenso, mais pesado, mas que tudo isso precisa ser muito bem planejado para que, né, que se tenha um mínimo de perdas aí possíveis, atritos, né, gestão de conflitos e assim por diante. Já indo para a parte final, inovar, né? Quem é que vai inovar a empresa? Isso tem que também ter a inovação da governança, a governança com a mente aberta para essas novas ferramentas da IA generativa, para aproveitar tudo isso, né? Tanto do ponto de vista aí da agilidade, da inovação e da aprendizagem. Então, o pessoal também participar, né, dessas mudanças aí da organização. E o desafio de gestão de capacidade e capacitação sempre muito forte, né? Visão aí precisa de como é que são, porque compliance precisa ter regras claras, né? Regras aí de ouro, convívio, é bastante claras para evitar dúvidas ao máximo possível. Recursos atuando nos gargalos, né? Muitas vezes falam, puxa vida, o time de auditoria não tem nem tempo de auditar, etc. Então, isso tomar cuidado, atuar nos momentos importantes, né? E sempre um equilíbrio dinâmico. E aí, utilizar as melhores práticas globais de compliance, né, da organização e assim por diante. Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, é sempre muito importante, uma norma de conduta, vejam aí, né, e que possam ser constantemente, como é que podemos falar, consultadas as regras claras do IBGC, senão da própria organização, da regulamentação e tudo mais. Então, é importante. Então, fica aqui a dica, o material né, do nosso curso sempre disponível, as aulas, tudo na nossa plataforma OnePlan e com o nosso Sofia GPT. Segue aqui o nosso QR Code, uma equipe aqui de 3 anos já, pessoas profissionais da área do ESG, do PM e agora do IA, todos unidos, gerando perguntas e respostas 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Perguntas, palestras, eventos, né? Uma rede bastante interessada que traz tudo isso, divulgações, até, né, eventos e assim por diante. Nos convide para a palestra em sua organização. Vamos abrir para perguntas e respostas. Sou Eduardo César da Project Market, seu PMO virtual sustentável, e até o nosso próximo encontro sustentável.